Pode abrir a coletiva, por favor, Felipe André. Boa noite, Barroca. Parabéns pela vitória. Barroca, hoje a gente viu um Atlético que conseguiu fazer o que você tinha reclamado daquele primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, né? Uma equipe com mais posse de bola, uma equipe mais sólida, principalmente no meio-campo. O que você pode falar dessa vitória de hoje, a importância de vencer o Grêmio, de voltar a vencer, principalmente numa competição que está exigindo tanto fisicamente dos seus atletas, o Atlético volta a triunfar na Série A? Boa noite. Eu preciso contextualizar antes, esse foi meu 10º jogo à frente do Atlético, nessa minha segunda passagem, e na verdade durante 25 a 30 minutos do primeiro tempo do jogo com o Atlético Mineiro que a gente atuou fora do padrão. Os demais jogos, sempre o Atlético, os jogadores se dedicando muito, numa entrega muito alta, numa intensidade muito alta, jogando um bom jogo, organizados coletivamente, mas também os jogadores se entregando muito individualmente, um bom nível. Eu já falei anteriormente aqui que eu tenho uma confiança plena em todo o grupo. Hoje a gente pôde aí utilizar jogadores que não vinham iniciando a partida, que foram muito bem. Depois entrar com o Zé Roberto no segundo tempo, que vinha iniciando, estava no desgaste e também entrou muito bem, entrou num momento difícil do jogo, que ele ia jogar a maior parte do tempo sem a bola, e foi muito bem. Então exalta a força do grupo, exalta o mérito desses jogadores que desde que eu cheguei, até antes da minha chegada, já vinham fazendo um trabalho muito bom. Então fico muito feliz. E o primeiro tempo do jogo contra o Atlético, uma parte dele que foi atípica, o que vem sendo linear, vem sendo esse tipo de atuação que a gente teve como a de hoje. Barroca, boa noite, parabéns pelo resultado em Porto Alegre, na capital gaúcha. Minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que você teve pouco tempo de trabalho de um jogo para o outro, do Atlético Mineiro, para enfrentar a equipe do Grêmio, e acabou tendo problemas, né, no time. Você teve que se reinventar, teve que quebrar a cabeça para definir o 11 para o jogo contra o Grêmio na noite desse domingo na capital gaúcha. E o Atlético vence o Grêmio, e vence bem, pelo placar de 1-0, e se coloca bem também na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A direção está no mercado, em busca de mais reforços. Como é que você consegue fazer muito com tão pouco? Por que eu estou usando essa expressão? Porque o Atlético não tem um elenco, né, como o do Grêmio, com muitas opções, com muitos jogadores. Só para você ter uma ideia, você iniciou a viagem com 20 jogadores, hoje com 18 jogadores, 7 jogadores no banco. Como é que você tem conseguido fazer muito com tão pouco? Mérito total dos jogadores. Eu tenho muita confiança no que eles vêm fazendo. Desde que eu cheguei aqui, eu encontrei um grupo de jogadores muito conscientes, muito determinados, jogando em um bom nível, com uma ótima competição interna. Então o mérito é deles. Eles têm me mostrado no dia a dia que eu posso contar com todos eles em qualquer situação, e é isso que eu tenho feito, confiado neles, dado espaço, dado confiança, e tenho recebido da parte deles um feedback muito positivo, com performance, com boas atuações. Então o mérito dessa vitória de hoje e desse início bom de campeonato que a gente tem feito, é óbvio que é muito importante botar o pé no chão. Isso é só o início do campeonato, é uma vitória muito importante, mas é só o início do campeonato. Esse campeonato ele é muito longo, ele apresenta dificuldades, e que a gente vai precisar estar no nosso limite, uma boa parte dele. Obviamente que com 38 jogos, em algum momento você vai oscilar, em algum momento você vai perder jogando bem, como foi no jogo contra o Bragantino, em outros momentos você vai até jogar mal, como aconteceu um pedaço lá contra o Atlético Mineiro, mas é muito importante a gente tentar, nas vitórias e nos momentos adversos, manter uma linearidade, e eu vejo isso muito claro nesse grupo de jogadores. Barroca, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Hoje, até por conta dos desfalques, você acabou alterando o sistema de jogo do Atlético. Deu certo, o Dragão conquistou uma importante vitória. Ainda sem o João Paulo na próxima rodada, você estuda manter esse sistema hoje com 3 volantes? Essa forma de jogar contra o Grêmio pode ser mantida para esse próximo jogo contra o Sport? Primeiro que eu ainda não tenho 100% de convicção que o João Paulo não vai estar apto, porque o João Paulo já está treinando lá em Goiânia. Então eu ainda não tenho essa resposta de maneira fidedigna. O João Paulo é um jogador muito importante para a gente, e eu não tenho condição agora de cravar com quais jogadores eu vou iniciar a próxima partida. Eu preciso realmente
recuperar os jogadores fisicamente, fazer as avaliações médicas, olhar os jogadores que estão fazendo o seu processo de recuperação, observar o jogo aqui novamente sem a emoção, observar o material do nosso próximo adversário para aí sim, em conjunto com toda a comissão técnica, como a gente tem feito sempre. Eu preciso aqui fazer mais uma vez uma deferência aqui ao corpo de trabalho, ao João Paulo, ao Eduardo, ao Luiz Medeiros. O Atlético Goianiense tem um corpo de trabalho muito bom, o Diego que está lá em Goiânia trabalhando firme com o pessoal que está lá. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa equipe de trabalho, tenho muito orgulho de estar trabalhando no Atlético novamente, e o sentimento é o melhor possível diante desse cenário. Vamos lá então, Barroca, parabéns pela vitória, né? Resultado importante, jogando fora de casa contra o Grêmio, né? Que apesar da situação que vive é sempre muito difícil. E eu queria te colocar aqui duas situações. Primeiro, saber se teve alguma conversa especial com o Oliveira, né, que hoje foi muito bem no setor defensivo, né, conseguiu aí fazer bem ali a função ao lado do Éder, que vinha sendo muito bem feita pelo Natan. E outra coisa, hoje a gente viu uma grande atuação do André Luiz, uma grande atuação do Lucão, que fez o gol da vitória. São jogadores que vêm pedindo passagem, né, que de repente já mereçam ser titulares, mesmo quando todo mundo tiver à disposição para a sequência do campeonato? Bem, sobre o Oliveira, eu tenho total confiança no Oliveira. As minhas referências dele são as melhores possíveis na minha outra passagem. E agora, novamente, é um profissional sério. É um profissional que, quando eu estava em outros clubes, eu sempre desejei ter ele nos clubes que eu estava. E o Atlético nunca abriu mão dele. Então, o Oliveira tem minha confiança plena. Assim como todos os jogadores da posição, como o Michel, como o Éder. A gente perdeu o Natan aí. Estamos chegando aí outros jogadores para a posição. Eu trabalho muito e só acredito dessa forma, com confiança em cima dos jogadores, né? Competição interna, confiança. Para mim, um jogador de futebol ele só consegue render em alto nível se ele tiver a confiança da equipe de trabalho, se ele tiver confiança para arriscar e se ele tiver confortável dentro de campo com a forma de jogar coletiva. E eu tenho visto isso aí de todos os jogadores, não só dos que iniciam a partida, mas dos que entram depois. Hoje o Zé entrou bem, o Pablo entrou bem, o Arnaldo entrou muito bem, porque o Grêmio vinha jogando ali pelo lado esquerdo, e o Arnaldo, depois que entrou, o Grêmio não conseguiu fazer mais tantos cruzamentos ali na área. Então eu estou bastante satisfeito com os jogadores e dou o mérito todo a eles aí nessa vitória. Eu sou Barroca, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes. Bom, o senhor acabou realizando uma alteração de quinta para cá, e eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre como foi a tomada de decisão para a entrada do Lucão, para a saída do Zé Roberto, o time principal, entrou no decorrer do jogo, mas no início acabou começando no banco de reservas. Agora, depois que a gente viu que essa decisão, essa mudança na escalação deu certo, como que foi, principalmente ali, no momento de tomar a decisão de falar, tá na hora do Zé Roberto ficar um pouco ali no banco de reservas, dar uma olhada no jogo ali de fora, dar uma oportunidade pro Lucão para recuperar um grande jogador, que é o Zé Roberto, que pode ajudar muito no Atlético. Primeiro falar que o Zé Roberto é extremamente importante para a nossa equipe. O Zé Roberto vinha de 9 jogos em sequência, 9 partidas iniciando. O jogo contra o Atlético Mineiro foi um jogo difícil para ele, porque foi um jogo que no primeiro tempo, a maior parte do tempo ele jogou mais sem a bola do que com a bola, que é uma característica dele. Então se desgastou muito, já vem num desgaste muito grande, de muita sequência de jogos. O Lucão é um jogador que tem uma característica um pouco diferente, porque o Lucão, apesar de ser grande e alto, é um jogador que ataca bem as costas, diferente do Zé, que é um centroavante mais de pivô, um centroavante mais de bola no pé. E eu entendi que hoje era um jogo em que a gente precisaria ter essa característica. Então eu fiquei muito feliz com a entrada do Lucão. No primeiro tempo ele teve uma oportunidade muito boa e continuou com confiança, fez o gol. E muito feliz também pela entrada do Zé Roberto, porque no momento que a gente precisou, o Zé Roberto entrou com atitude, o Zé Roberto entrou ajudando a equipe, e eu fico muito feliz com essa competição interna entre todos os jogadores e com esse nível de atuação que eles tiveram no jogo de hoje contra o Grêmio. Obrigado a todos.